pois eu e a casa de meu pai temos pecado, tendo procedido de corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nesse momento nós vamos dobrar nossos joelhos, pedir que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. O pastor José Wagner estará trazendo a sua palavra pastoral à igreja nesse momento. Logo após estará também orando pelos ofertantes e dizimistas da semana. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, diante da sua presença, para louvarmos, para bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Agradecendo aí a cada um dos nossos amigos que estão nos visitando, de um modo especial aí o Quarteto Prisma, por aceitar o convite de estar conosco na noite de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e que Deus possa agir grande e poderosamente no meio de nós, através dos louvores, através da oração, para que todos nós, ao findarmos este momento de culto, de adoração ao Senhor, possamos chegar ao final dele e dizer: o Senhor nos abençoou em mais este dia, em mais este momento de culto que entregamos a Ele. Que possamos sim sair daqui certos da sua graça e da sua bênção sobre nós. Essa noite, é bem provável que muitos daqueles, não vou dizer assim só de jovens, mas de alguns irmãos, irmãs, homens, mulheres, que são chamados fãs do esporte, é bem provável que alguns tenham visto algumas atividades esportivas na madrugada de ontem para hoje, As chamadas lutas de MMA, onde aparecem as questões dos homens, das mulheres, e aí a mídia fez uma grande propaganda em relação a uma atividade feminina nesta área, nesta noite, entre uma brasileira e uma norte-americana. Uma atividade onde muitos ficaram aí até 2 e pouco da madrugada, Não foi o meu caso, porque depois do dia ontem de atividades a gente chega quebrado muitas vezes em casa, Depois do banho a gente só pensa em descansar de fato, mas alguns que têm ainda aquele pique e tal, provavelmente talvez tenham ficado para tentar assistir, aquilo que o meio esportivo vai chamar, de luta, que durou, segundo a informação que eu vi hoje de manhã,
acho que perto dos 40 segundos, se não me falha a memória, né? Onde, de forma rápida, a americana liquidou com um nocaute a brasileira. E aí a gente, né, vamos dizer assim, mas pastor, o senhor falar de luta, de MMA, de mulheres no início de um culto, né, onde nós vamos buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, né? Mas a gente pode tirar lições das mais diversas áreas, e uma das áreas que a gente pode extrair lições para nós é o meio esportivo, aonde, né, inclusive na Bíblia Sagrada a gente vai encontrar o apóstolo Paulo, né, desafiando a gente a correr, mas não como eles correm, né, mas correr de tal maneira em que todos alcancemos, né, a vitória. Mas por que a gente traz à luz esta ilustração na noite de hoje? Elas se prepararam provavelmente, né, para a luta da vida delas. Elas passaram horas treinando, passaram dias recebendo instruções dos seus técnicos nas mais diversas linhas e áreas, e uma estudando talvez as fragilidades da sua adversária. Trazendo para nós, e aí eu gosto dessa parte do comparativo, né? Nós, e a Bíblia Sagrada vai dizer também que nós vivemos numa luta constante contra a carne, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós também estamos no que podemos chamar de luta espiritual, não a carne. Porque Paulo diz, nós não lutamos contra a carne, né? Ou melhor, nós não lutamos um contra o outro, mas sim contra os principados e potestades, né, deste mundo tenebroso. Mas como é que nós estamos nos preparando para enfrentar os embates ou lutas da vida? Na hora em que de fato o adversário das nossas almas se levanta contra nós, será que estamos nós preparados para os embates, né, do domingo de manhã, da segunda de manhã, do meio de semana, né, durante o dia, na hora em que acessamos os meios, né, virtuais, nas internets? Será que estamos preparados para enfrentar as astutas ciladas, os golpes que são desferidos contra nós? Se nós de fato conhecermos quem nós somos, se nós de fato buscarmos entender e compreender, né, que estamos sim num embate, numa luta espiritual, na hora em que os nossos adversários, principalmente Satanás, se levantar contra nós para desferir os seus dardos inflamados, como o apóstolo Paulo diz, nós estaremos sim preparados, não para nos defender fisicamente, mas com o escudo da fé, como o apóstolo nos orienta. Estaremos de fato, né, revestidos da couraça da justiça. Estaremos de fato firmados, né, nos nossos caminhos, com os nossos pés calçados nas sandálias do Evangelho. Mas nós precisamos nos preparar. E não é um dia ou dois. Porque o meio esportivo, no contexto deles, e aí mais especificamente na luta de ontem, elas se prepararam para aquele momento. A Bíblia diz que nós temos que preparar durante a vida toda, até o último instante. Até o último suspiro, vamos assim dizer, nós temos que estar atentos, até o último. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade, não sermos arrogantes, como às vezes um ou outro desafia, né, como foi o caso da brasileira, infelizmente, né, de chegar gritando, né, no dia da apresentação na orelha da norte-americana, gritou, sei o que e tal, não chore. Aí quando terminou a luta, em 40 segundos a americana olhou para a família da brasileira e disse, não chorem. Não adianta a gente desafiar o mundo, não adianta a gente querer se achar assim, vou me levantar e eu sou o tal. A Bíblia diz que humildemente devemos nos prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, sabendo que a força que vamos receber no nosso dia a dia vem dele e tem que ser devolvida para ele. Como cristãos, nos preparemos dia a dia para vencermos qualquer situação. E se não passarmos pelo embate daquele dia, que possamos chegar no final desse dia, então, se não foi daquele dia de uma batalha espiritual, que possamos chegar e dizer, Senhor, obrigado, porque neste dia o Senhor me livrou. O Senhor sabia das minhas condições e o Senhor me deu livramento para que nenhuma astuta do maligno, nenhuma artimanha deste mundo viesse contra mim para tentar me derrubar. Mas obrigado porque o Senhor me protegeu. Então que nós como cristãos possamos fazer isso sempre, em nosso dia a dia, para que nós possamos, independente daquilo que vier contra nós, que nós saiamos olhando para Cristo que está junto de nós e venhamos a dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós viemos aqui para adorá-lo, para engrandecer o seu santo nome, vamos fazê-lo através dos nossos louvores,
das nossas vozes, mas também estaremos fazendo através das nossas ofertas. E nós estaremos agora orando e pedindo a bênção de Deus sobre os ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. E eu peço à igreja para neste instante se postar em pé, para que nós possamos estar buscando sim a bênção de Deus sobre a sua vida. Você tem colaborado e contribuído para com a obra do Senhor. E Deus, sim, Ele é o dono do ouro e da prata e há de retribuir em abundância para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Viemos aqui, Senhor, com o intuito de Te louvarmos, de Te adorarmos na beleza da Tua santidade, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha receber, sim, Senhor, todo este momento que nós estaremos prestando a Ti de culto, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E receba agora, Senhor, este momento de adoração a Ti, através das nossas posses, dos nossos bens. Receba, Senhor, a oferta dos Teus filhos. Senhor, os dizimistas da Tua casa, Senhor, que têm fielmente devolvido os dízimos, Senhor, para a manutenção da Tua obra. Receba agora este momento em adoração a Ti. E que o Senhor venhas agir e operar de tal forma sobre a vida dos Teus filhos, que eles possam prosperar debaixo da graça e da bênção do Senhor sobre as suas vidas. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, oramos em favor da Tua igreja, Senhor, e que este momento seja também um momento de adoração, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Você que trouxe a sua oferta, poderá fazê-la neste momento, em adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos nesse momento, juntamente com o grupo de louvor. Logo após o grupo de louvor, o quarteto Prisma estará adorando, louvando o Senhor juntamente com a igreja. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a todos a se colocar em pé nessa noite de verão. Para nós curitibanos não é muito comum, não é verdade? Mês de agosto, segundo dia de agosto, nós estamos assim à vontade, né? Podendo passear, aqueles que tiveram oportunidade, outros trabalhando. Mas o importante que o dono da vida, que nos proporcionou esse dia maravilhoso e essa noite maravilhosa, para nós estarmos aqui na presença dele adorando e edificando o seu santo nome. Como disse o pastor, nosso dia a dia é uma total preparação. Venham as lutas, venham as batalhas, mas nós temos que unicamente bendizer o nome do Senhor. Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas
te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, meu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, meu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, meu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, meu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse nosso Pai. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Pai nosso que estás nos céus, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino vem na terra como nos céus.
pra sempre. Amém. Teu reino vem, teu reino Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Venha nosso teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Assim na terra como no céu, ó Deus. Sim, Jesus se fez carne, nos ensinou a orar e nós nessa noite te pedimos, ó Pai. Venha nosso teu reino, Senhor. Aleluia. teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder e tua a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua a glória pra sempre. Amém. Levante suas mãos e adora o Senhor agora. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai. Somente a ti, ó Deus, todo louvor e toda glória seja dada, Senhor, nesta noite, neste lugar, ó Pai. Recebe, ó Deus, os nossos louvores, ó Pai. Abençoa, Senhor, agora os louvores que nós ouviremos, ó Pai. Possa tocar em nossos corações, que nós possamos ser alcançados, ó Deus, pela tua palavra, através destes louvores, ó Deus. Amém. Uma boa noite à igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo pause sobre o coração de cada um de nós. Estamos felizes por estar aqui, agradecidos a Deus em primeiro lugar. Também o irmão Isaac, não é Isaac, é o Josué, estou confundindo aqui Josué com Isaac, pelo contato que foi feito, pastor Wagner, por ceder esse espaço, é uma alegria. O Quarteto Prisma tem 32 anos de ministério, faz 31 anos e 10 meses. Começou em outubro de 83. As formações foram muitas. Eu quero convidar que venha à frente o Elias, que é o fundador do quarteto, diretor do quarteto. É o homem que manda aprender e manda soltar, e nós obedecemos. O Daniel Santos, que é o segundo tenor. O Josué. O Gilberto Souza, que é o nosso barítono. E o Ademilson de Souza, que faz o primeiro tenor. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele nós somos. Somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre, e geração após geração, a sua fidelidade. Quarteto Prisma, que os hinos cantados cheguem ao trono de Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa adoração.
sua vida não tens a paz de Deus, se estás perdido e sem paz, você tem a escolha de ser de Cristo e ver sua vida nele hoje mudar. Senhor, te louvo, aleluia. Eu acredito em teu poder, me desce a vida, me perdoaste, cumpra em mim, o teu Senhor, te louvo. Quando nós fomos convidados, eles pediram que cantasse 2 músicas. Conseguimos, tá bom? Se eu achar aqui, nós cantamos. Está aqui. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viver, a luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver
nas mãos do Pai. E quando estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o pão se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém. Obrigado, que Deus seja louvado, né? Eu não sei que se a gente pode abrir um espaço para as crianças, pastor. As crianças sempre vêm no templo e a gente às vezes esquece um pouco das crianças. Eu gostaria de fazer um louvor para as crianças, pode ser? Achar a música aqui para as crianças. Se as crianças quiserem vir aqui mais perto para cantar junto com o quarteto, venham, não precisa ficar com vergonha não. Eles são assim meio feinhos e velhos, assim, mas não, são tranquilos, tá? Vem aqui, o quarteto preparou uma música para vocês, nós queremos vocês aqui pertinho da gente. É uma música que fala sobre os animais, essa? É? Então, nós queremos saber aqui de vocês, quem que tem aqui um gatinho? Quem tem gatinho aqui? Ninguém tem gato aqui? Ninguém tem gatinho em casa? Não? Cachorro, quem tem cachorro em casa? Ah, como é que é o nome do teu cachorro? Lilica. Ó, Lili. E você também tem? Qual que é o nome do teu cachorro? Lilica, Meg. Mais? Então, o quarteto vai cantar uma música que fala de animais. Ele vai falar do pato, do gato, do cachorro e do boi. E tem as crianças de Jesus também. Quando a gente cantar que Jesus tem as crianças aqui, vocês têm que falar amém, tá? Eu conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar, elas dizem amém, elas dizem amém, tá bom? Eu quero escutar de vocês. Não achou?
tchuru. Essa história que vamos contar pra vocês, ela fala dos animais, que Deus cuida deles como cuida de nós. Isso alegra e nos satisfaz. Tchuru, 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 tchuru. Eu conheço um patinho, ele é meu amigo, ele gosta de nadar na lagoa. Eu conheço um patinho, ele é meu amigo, ele gosta de nadar na lagoa. Ele faz quen, quen, ele faz quen, quen, ele faz quen, 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 quen. Ele faz quen, quen, ele faz quen, quen, ele faz quen, 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 quen. Tchuru, 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 tchuru. Eu conheço um gatinho, ele é meu amigo, ele gosta de subir no telhado. Eu conheço um gatinho, ele é meu amigo, ele gosta de subir no telhado. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, tchuru, 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 tchuru. Eu conheço um cachorrinho, ele é meu amigo, ele gosta de correr no quintal. Eu conheço um cachorrinho, ele é meu amigo, ele gosta de correr no quintal. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, tchuru, 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 tchuru. Eu conheço um grandão e o nome dele é seu boi, ele gosta de comer capim. Eu conheço um grandão e o nome dele é seu boi, ele gosta de comer capim. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Agora as crianças de Jesus, hein? Quero ver vocês. Eu conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar. Eu conheço as criancinhas de Jesus, elas gostam de orar. Elas dizem, elas dizem, elas dizem, e elas dizem, elas dizem, elas dizem, amém. E agora todos juntos vão cantar com os animais. Vê na música, sim. É, mas os passarinhos também são de Jesus. Muito bom, crianças. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
sentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados e Ele dá-me seu perdão. Assentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça, amor sem par. Oh, Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar. Posso eu sempre livremente tua face contemplar. Dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demonstre aos semelhantes ser teu filho e andar na luz, ser teu filho e andar na luz, ser teu filho e andar na Nós cumprimentamos a amada Igreja de Jesus Cristo com a preciosa paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Se é a casa do nosso Pai, então é a nossa casa, né? Então estamos todos em casa, inclusive os nossos visitantes, né? Quartetos, familiares, os amigos que estão aqui, né? Nós agradecemos pela presença de vocês. Outros irmãos que eu já pude divisar também, que estão nos bancos, outros amigos, outros familiares também visitando nesta noite. Sejam todos bem-vindos. E a família da casa, né, que costumeiramente vem aqui. O Senhor está feliz com a presença de cada um, sabe? Porque diante dele, a gente não é um grande número. Nós somos cada um, não é, pastor? Ele nos conhece individualmente, ele se alegra por nós, individualmente. Amém. Glória a Deus. Nós vamos conversar nesta noite
sobre aprendendo a orar com Neemias. Nossa reflexão está em Neemias capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 7 é o trecho que nós vamos trabalhar, né? Então você pode deixar a sua Bíblia aberta, se você quiser, para acompanhar conosco a reflexão. Neemias aparece aqui nesse texto, no seu livro, né, que ele escreve, e eu vejo em Neemias um intercessor. Eu gosto muito de Neemias, eu gosto muito de oração, e eu me espelho em Neemias, eu aprendo com ele, e por isso eu quis preparar esse texto de reflexão. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu quero que a gente relembre um pouquinho, né, em que situação vai ocorrer esta oração de Neemias. Então, uma breve lembrança só sobre em que momento se dá isso. Nós tivemos primeiro um reino de Israel, né, todas as tribos de Israel, as 12 tribos formaram o reino de Israel, sendo uma nação única. Aconteceu um momento onde houve uma divisão, e aí a parte maior ficou sendo chamada Reino de Israel, a parte menor, Reino de Judá. Neemias, então, faz parte do Reino de Judá. Assim como Israel, Judá também foi para o cativeiro, um pouco depois, né? Mas o Reino de Judá também foi para o cativeiro, infelizmente por pecados, por se afastar de Deus, né? As duas partes da nação foram para o cativeiro porque se afastaram de Deus. Contudo, no caso de Judá, eles foram cativos para o reinado da Babilônia, ficaram lá o tempo previsto por Deus, 70 anos de cativeiro, e terminado esse tempo, o Império Medo-Persa ganhou o poder dos babilônicos, né? Passou então a ter o domínio. Mas mesmo assim, o povo continuou ali, Daniel continuou ali. No livro de Daniel a gente vê algumas referências, né? Inclusive ontem à noite eu escutava um estudo falando de Daniel e eu achei bem interessante uma referência feita sobre Daniel, que Daniel honrou a Deus quando ele foi servo do reinado babilônico e continuou honrando a Deus e sendo referência de Deus, né? Mesmo sendo cativo em terra estranha, quando assumiu o poder, o Império Persa, Medo-Persa. Então, a gente aprende de Daniel e aprende aqui com Neemias que não importam os reinados, não importam os poderes, né? Importa o reino de Deus que comanda a minha vida e a sua. Deus está esperando que mudem os tempos e as estações, mas que eu e você permaneçamos com o reino de Deus, fiéis ao reino de Deus. Bom, quando entrou o domínio persa, já tinha uma profecia, inclusive já citada em 2 Crônicas, faz referência a essa questão, 36, 21 a 23, já havia um dito dizendo que o povo retornaria. E Deus usou esse rei, mesmo ele sendo inimigo, mesmo ele sendo dominador, e tendo ali a nação de Judá como escrava sua, né? Deus colocou no coração de Ciro para que ele reconstruísse o templo de Jerusalém, e para que ele então mandasse o povo de volta para Jerusalém, né? Para que acontecesse esse retorno e essa reconstrução. Olha, Deus usa quem Ele quer, quando quer, aonde quer. Então Deus usa inclusive o poder inimigo para fazer a vontade dEle. É uma lição para nós. Bom, essa etapa de retorno foi dividida em 3 momentos. O primeiro grupo que retornou para Jerusalém, então para que pudesse retomar, né, a vida na pátria e reconstruir o templo. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel. Na sequência, o segundo grupo de pessoas voltou com Esdras. E o terceiro grupo volta com Neemias, né? Então, esse momento de Neemias vai acontecer por volta do ano 446 a.C. E agora, então, nós vamos olhar ali para o capítulo 1 de Neemias, a partir do verso 1. Você pode deixar a sua Bíblia aberta ali. Nós vamos estar observando o texto
E aí, caminhando pelo texto, nós vamos pontuando, né, que lições nós tiramos daqui. Como eu disse no início, Neemias é um intercessor. E a gente já vai descobrir como, por que isso acontece, como isso se dá. Quando nós oramos, e oramos por nós, pelas necessidades pessoais, nós estamos tendo um contato com Deus falando de nós. Mas quando nós oramos por alguém, nós estamos assumindo o papel de intercessor. Nós estamos falando com Deus da causa de uma outra pessoa. E aqui, especialmente, Neemias vai tratar diante de Deus da causa da sua nação, do seu povo, do povo de Judá. E que se a gente trouxer para hoje aqui, a gente pode pensar na nossa igreja. Como interceder pela nossa igreja olhando para Neemias. Como pensar nisso, né, numa ação que hoje pode ser interceder pela nossa igreja. No versículo 1, a gente lê assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, verso 2, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Uma característica, verso 2, eu vou parar aqui. Uma característica de um intercessor o intercessor é uma pessoa que ama, né? E olha aqui, Ananias acaba de receber, né, alguns que foram a Jerusalém, junto com um dos seus irmãos. Uma equipe foi a Jerusalém. E quando eles chegam, Neemias se interessa por saber notícias de Jerusalém, de como está o povo lá em Jerusalém. Então, no verso 2 a gente encontra ele dizendo: eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Interesse pela sua nação, interesse pelo seu povo. Será que você, nós nos interessamos pela nossa igreja, pelos nossos irmãos individualmente? Nós somos aqui uma igreja grande, né? Nós temos aqui entre 300 e 400 membros. Eu não sei o número preciso, mas está entre esses dois números. Então, na verdade, é bem difícil eu conhecer aqui todo mundo e conseguir dar conta de acompanhar a vida de todo mundo. Não consigo. Mas nós temos aqui, naturalmente, grupos de afinidades, né? E dentro desses grupos nós precisamos interagir, nós precisamos, então, nos conhecer e acompanhar, né? E ter interesse. Neemias nos dá esse exemplo. Ele demonstra interesse pelo seu povo e quer saber como eles estão. E eu preciso me interessar pelos meus irmãos também e perguntar de suas vidas como estão, né? Querer saber. E aí o verso 3. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha a notícia que Neemias ouviu. Uma notícia bastante preocupante, triste, grave, de como estava o povo lá. Nesse momento aqui, eles até já tinham reconstruído o templo, né? Mas estavam ainda desanimados, desalentados, vamos dizer assim, não tinham retomado ainda, né, toda aquela vivência que já tiveram antes com o Senhor, com a prática de culto, não continuaram a obra de restauração, tanto espiritual, né, quanto física ali, da sua vida como nação. Eles estavam ainda em grande miséria, como ele ouve aqui o relato dos seus irmãos, né? E eu quero pontuar aqui que quando a gente pergunta para o irmão como você está, eu preciso estar disposto a ouvir. E nós temos disposição natural para ouvir notícias boas, para ouvir o irmão contar sobre as férias, para ouvir que ele foi para lugares maravilhosos, ou para ouvir que ele fez uma bela de uma aquisição. Para ouvir coisas boas, de certo modo, nós estamos disponíveis. Mas, quando o estado da pessoa, né, de repente é um momento de luta, aí parece que a nossa disposição diminui. Mas ela não pode diminuir. Ela precisa acontecer. Eu preciso aprender a ouvir. E nesse tempo de tanto barulho,
nesse tempo de tanta correria, nós precisamos resgatar nossa virtude como ouvintes. Ouvir as boas histórias, sim, há tempo de alegria, há tempo de comemoração, há tempo de ouvir boas histórias. Mas também há momento e tempo de ouvir, às vezes, um lamento. E é preciso ouvir. E é preciso ouvir sintonizado com o Pai, já orando, para que, em havendo condição, em havendo oportunidade, o Senhor lhe dê palavra de sabedoria, de consolo. Não palavras de amigos de Jó. Não palavras de amigos de Jó. Às vezes, muitos de nós temos palavras de amigos de Jó. Os amigos de Jó foram reprovados nas suas falas em relação a Jó. Não falaram adequadamente com Jó. Eu peço, Senhor, eu não quero ser como um dos amigos de Jó, mas eu quero ser uma amiga segundo o teu coração. Eu quero ser uma ouvinte segundo o teu coração. Eu quero que o Espírito Santo me encha sempre, né, para falar adequadamente aquilo que Deus quer que seja dito. Então eu preciso saber ouvir. Versículo 4. Como é que ele reage, né? Além de ter ouvido, ele diz aqui, ó, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, olha o que vem em seguida, assentei-me e chorei. Será que nós estamos conseguindo chorar pela dor alheia? Será que eu estou conseguindo perceber quando alguém está com dor? Será que eu consigo fazer a transposição? Puxa vida, a pessoa está passando por isso. Se fosse em mim, como seria? Como é que eu ia reagir agora? O que eu faria? Ou o que eu gostaria então que fosse feito por mim, se fosse eu nessa condição ou nessa situação? Nós sabemos de pessoas atravessando a luta contra a enfermidade do câncer e contra outras enfermidades diferentes, mas igualmente graves. Nós sabemos de situações de pessoas passando por outros problemas que não de enfermidade, né? Mas outras situações igualmente dolorosas, difíceis. Qual é a minha disposição? Como é que está o meu coração? Como é que está aqui a minha sensibilidade, minha capacidade de sentir o que o outro sente e de me dispor a ajudar? Neemias chorou e ele continua dizendo, chorei e lamentei por alguns dias. Chorei e lamentei por alguns dias. A gente às vezes consegue chorar 5 minutos numa oração ali intercedendo pelo irmão, porque o pastor lembrou, né? O pastor pede oração aqui, a gente lembra naquela hora que o pastor pediu e ora ali 2 minutinhos, 3 minutinhos e até chora, até se emociona, mas depois a gente sai daqui, vai embora e a gente esquece. Estou falando como humana, estou falando de mim também. Estou falando para mim primeiro. É preciso que eu tome nota. Aquilo que foi mencionado aqui, um pedido por alguém, é bom que eu tome nota. Se eu já sei que eu vou esquecer, é bom que eu tome nota. Porque ele passa alguns dias diante de Deus. E estive, continua, hein? Não foi só chorando e lamentando. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Há quanto tempo será que eu não jejuo, que você não jejua? De que maneira nós estamos buscando a Deus, seja por nós ou seja por alguém? Por nós e pelos outros. Porque igualmente somos necessitados e carentes. Como é que nós estamos lidando com esse contato com Deus? E esse trabalho de ser intercessor também. Neemias não separou meia hora para cuidar desse assunto. Ele ficou vários dias diante de Deus, vários dias falando com Deus sobre a situação do seu povo. E agora nós vamos para o texto da sua oração. Aqui é a introdução, tá? Agora nós vamos aprender a orar, pastor. Mas antes da meia-noite, nós terminamos todas as lições, eu prometo. Veja, é importante tudo isso que nós tratamos, observamos até agora, e agora nós podemos olhar para a oração. Como foi que Neemias orou?
orar é relacionar-se com Deus. Nós cuidamos dos nossos relacionamentos humanos, nossos relacionamentos horizontais, e eles precisam ser cada vez melhores. E a gente ouve aqui, nossa lição de trimestre agora está tratando sobre relacionamento, está tratando sobre a ideia de pequenos grupos, né, de como nessa formação a gente pode se aproximar mais das pessoas, né, ter uma interação maior, não é, pastor? Então nós estamos sendo trabalhados no nosso momento de escola bíblica, com a nossa lição desse trimestre, o nosso relacionamento horizontal, nosso relacionamento com os nossos irmãos. E aqui nessa reflexão nós vamos pensar em como é que estamos conversando com Deus, a partir desse exemplo de Neemias, continuando a olhar aqui para Neemias, intercedendo pela sua nação. Então ele começou a oração assim, versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Glória a Deus. Neemias começa a oração, não começa de qualquer forma, não começa já direto falando o que ele quer, o que ele precisa, mas ele começa olhando para Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem sou eu? Quem é Deus? Ele olha para Deus, Deus dos céus, Deus grande, Deus terrível. Há um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem todo o comando, um Deus que me dá vida, um Deus que te dá vida. É com esse Deus que ele vai falar, é com esse Deus que eu falo, que você fala. Glória a Deus, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Um Deus que é fiel a mim, um Deus que é fiel a você. Um Deus que me ama, um Deus que te ama, mas que é soberano. Neemias reconhece que Deus é soberano, que Deus é grande, que Ele é único. Ele é simplesmente único. Não há Deus senão o nosso Deus. Não há ninguém, não tem para ninguém, como se diz na linguagem popular. Nós temos um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Ele manda, Ele comanda, mas com um braço de amor, porque Ele é amor, mas Ele é soberano. Quando eu for orar, quando você for orar, vamos lembrar primeiro com quem vamos falar. É com o nosso Deus soberano, que nos ama, sim, mas que é soberano. Que é soberano. Primeira lição que nós aprendemos com Neemias: reconhecer a soberania de Deus. Versículo 6, parte A. Nós temos uma outra lição. Eu vou ler o verso, só a primeira parte. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Como é que Neemias se coloca aqui, nesse momento? Senhor Deus, olha, venha e faça, porque o Senhor precisa fazer, porque o Senhor prometeu e pronto. Olha, Deus, e vamos ver. Eu quero que o Senhor faça rápido, que faça logo. E é assim, 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 assim. Não. Com toda a reverência, com toda a humildade, ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Servo. Nem eu, nem você, ninguém pode se colocar numa condição diferente diante de Deus que não seja a condição de servo, de filho. Ele nos adotou como filhos, né? Mas filho é servo, filho serve, filho honra o pai, filho se humilha diante do pai,
filho se quebra diante do pai. Não há poder, não há poder que possa ser colocado em mão humana, mas que não tenha que prestar conta. Que não tenha que prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Porque o poder é dele, a autoridade é dele. E cada autoridade constituída na terra, presidente da república, governo dos estados, prefeitos das cidades, liderança da igreja, geral, regional, pastoral, todos, membros, filhos, todos. Não há poder que funcione se não se curvar perante o poder do Deus Todo-Poderoso. Cada um no seu lugar e na sua posição, cada um de nós é servo de Deus. E o nosso poder, a nossa autoridade, o nosso serviço será qualificado, será bem prestado, se estiver de joelhos o tempo suficiente diante do Deus do céu, na condição de servo, na condição de serva, na condição de serva. Glória a Deus. Eu, serva, você, servo, cada um de nós, todos nós, servos diante do Deus Todo-Poderoso. Diante do Deus Todo-Poderoso. Esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho da vitória. E não é o sucesso para mim, nem para você, nem vitória para mim ou para você, mas a glória de Deus. A glória de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, unicamente para a glória de Deus, Pai. Unicamente para a glória de Deus, o Pai. Unicamente para a glória de Deus, o Pai. Não é para a glória de nenhum ser humano. Não é para ressaltar nome de nenhum ser humano. Mas a glória de Deus, o Pai. Nós, teus servos, com certeza, Deus se agrada de uma rendição dessa forma de cada um de nós, não é? Com certeza Deus se agrada. Porque é o que Deus espera. Porque é o que a palavra dele nos ensina. E a terceira lição. A terceira lição vai estar agora na parte B do verso 6 e no verso 7. O terceiro ensinamento que nós tiramos dessa oração nessa noite. Neemias continuou dizendo assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Confessar pecados. Mas para quê, né, irmã? A gente nem tem pecado, imagina. Será? Eu tenho. Eu tenho. E todos os dias eu faço a minha higiene do pecado. Todos os dias eu converso com Deus. Falo, Senhor, olha, aconteceu tal coisa assim, assim, e eu te confesso, eu te peço perdão. Eu não queria ter feito dessa forma. Eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu errei. Me ajuda, Pai. Me ajuda porque eu quero ser melhor a cada dia e a cada momento. Mas, Senhor, pode ser que eu ainda tenha feito alguma coisa sem perceber. Pode ser, Senhor, que na pressa passou alguma coisa e eu não percebi, cometi alguma falha e entristeci teu coração. Senhor, eu te peço perdão. E aquilo que eu preciso perceber, enxergar, o Espírito Santo pode trazer na minha mente o que foi que aconteceu para eu fazer a devida correção, o devido reparo. Às vezes a gente fala com alguém, e outro dia eu brinquei com uma pessoa, e aí depois, num outro momento, bem depois, ela fez referência à brincadeira, que ainda lembrava e tal, e me bateu a preocupação. Puxa, será que ela entendeu naquele momento a brincadeira, ou será que alguma coisa não ficou clara? Então deixa eu retomar a conversa com ela. Aí eu retomei: fulana, você entendeu que aquilo era uma brincadeira e era assim, assim? Ah, não, eu entendi, tá tudo bem, ela falou. Ah, então tá bom. Que bom. Mas assim, você viu um sinal de um mal entendido de alguma coisa? Vamos ter o cuidado de retomar a conversa.
o cuidado de rever, né? E dizer, olha, minha intenção não é te machucar, minha intenção não é te magoar. Então, em termos de pecados, quando eu peco, né, com Deus, eu e Deus, eu falo com Ele, peço perdão, acerto. Quando eu peco contra um irmão, contra uma pessoa, eu devo ir com a pessoa e retomar a conversa, né? Se aconteceu ali um ato, uma conversa, eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, essa pessoa teve conhecimento disso, devo retomar essa conversa e, havendo necessidade de pedir perdão, sim, pedir perdão e retomar, né, o andamento normal, ter cuidado para não fazer mais aquela ação. Às vezes nós fazemos brincadeiras, irmãos, que para nós é só uma brincadeira, mas para outra pessoa bate em alguma ferida emocional e ela se entristece. Eu fui professora e quando fazia chamada no começo do ano, eu lia todos os nomes para conferir direitinho a chamada. E vinha algum nome, que às vezes era um nome diferente, e criançada já viu, né? Não perdoa nada. Já começava a dar risada, fazer alguma brincadeira. Eu não deixava aquilo ir. Olha, pare aí, peraí. Se for o seu nome, você quer que faça a mesma coisa? Então você também não pode. Quer rir do seu nome? Então fala do seu nome e ri do seu. Agora do nome do outro não. Debochar do outro não. Se a brincadeira está acontecendo é de comum acordo, o outro está bem ali na brincadeira que nós estamos fazendo, é uma coisa. Mas se o outro não está bem, fica triste, não é brincadeira mais para ele, deixou de ser brincadeira. E às vezes a gente pensa, não, imagina, o fulano. Eu tenho responsabilidade com o bem-estar do meu irmão no meu relacionamento com ele. Nós temos. Nós devemos respeitar o bem-estar emocional do outro. Cada um de nós. Brincadeiras terão que ser boas para ambos os lados sempre. Quando ferir alguém, deixou de ser brincadeira. Já é mau gosto. Não é brincadeira de mau gosto, é só mau gosto, na minha opinião. Já não tem mais brincadeira, acabou a brincadeira. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E, voltando aqui para Deus. Olha, vamos pensar aqui em Neemias. Ele estava bem longe de Jerusalém, numa condição até, embora escravo, embora servo, uma condição privilegiada, porque era um servo de Deus, ele era copeiro do rei. Ele talvez não precisasse nem ter se preocupado tanto com o povo de Judá, mas ele se preocupou. E quando ele ouve falar do estado de Judá, e ele vai então falar com Deus, ele diz, Deus, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele reconhece, porque ele conhecia a trajetória, ele sabia, né, quantos avisos o povo recebeu e que esse cativeiro que eles passaram, essa situação, era por conta dos pecados cometidos de toda a nação. Então, ele fala de tudo isso, mas ele fala se incluindo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e ele é filho de Israel, que temos cometido contra ti. Ele se inclui já desde o começo. E também eu, e aí ele confirma ainda, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele ainda escancara mais essa situação. Não foi Judá que pecou, aquele pessoal que está lá, que, puxa vida, foi para lá, reconstruiu o templo e nada ainda. Não foram só eles. Eu e a casa de meu pai pecamos. E ele continua aí dizendo, nós nos corrompemos contra ti, Senhor, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nós vivemos num tempo muito difícil, queridos irmãos. E todos nós aqui somos afetados por palavras contrárias à Bíblia, contrárias aos mandamentos de Deus, contrárias aos estatutos de Deus. Então assim, qual que é o problema se eu trabalhar meia hora a mais no pôr do sol de sexta-feira? Né? Quando começa o sábado, e nós sabemos que o sábado é um dia separado para o Senhor, para o louvor da sua glória, né? Todos nós sabemos. Ah, não, mas meia hora só não vai fazer diferença. Ah, um outro ponto. Ah, não, mas é só isso aqui? Não tem problema. E de pouquinho em pouquinho, os nossos princípios vão sendo minados. Os nossos princípios vão sendo deixados de lado. Vão sendo esquecidos. Será que eu não estou pecando? Olha, eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu estou trabalhando na sexta-feira para acabar os meus afazeres ali da casa no tempo hábil. E como é difícil, as mulheres que estão aqui que o digam. Eu gosto do horário de verão, o horário de verão rende bastante. Mas agora no horário de inverno, como nós temos que correr com a nossa cozinha,
com os alimentos que preparamos para sábado, como temos que lutar. Porque é muito fácil a gente passar do horário. Muito fácil. Né? E percebendo essa dificuldade, eu falei, Senhor, me ajuda. Então agora assim, cada semana eu estou ali trabalhando. É como se fosse a primeira. Senhor, vamos puxar a compra, puxar, né? Cada coisa, isso aqui é mais difícil, vou preparar antes. Vou cortar isso antes. Sabe? Estou fazendo ações, planejando ações para que possam me dar a condição de fazer melhor a minha obediência, finalizando minhas tarefas, para entrar no dia do Senhor adequadamente, de forma que o agrade. Assim como essa situação, outras situações da nossa vida, né? Talvez a gente não esteja nem lembrando mais, não, isso aqui ninguém falou mais, a gente está esquecendo. Mandamentos, estatutos, juízos, princípios da palavra de Deus. Eu preciso relembrar, eu preciso rever, eu preciso fazer. O Deus com quem nós falamos, o Deus com quem nos relacionamos é um Deus de amor, que nos ama, que nos quer perto dele e que nos orienta. E a sua palavra, esses estatutos, esses mandamentos, foram feitos para o meu bem-estar, para o seu bem-estar. Não foi para nos castigar, não foi para nos dar tristeza. Cada princípio da palavra de Deus tem a finalidade de preservar a nossa vida, de nos preservar para o reino de Deus. Quem é salvo vive de acordo com o reino, é uma questão de cidadania. Eu sou uma cidadã do reino de Deus, eu sou uma cidadã dos céus. Você é um cidadão dos céus. Quem é cidadão do céu vive de acordo com os mandamentos, estatutos, juízos, vive de acordo com os princípios do reino do céu, do reino de Deus. Será que está tudo nota 10 na minha vida e na sua? E quando a gente fala, pensa, vamos sair um pouquinho agora da situação. Eu falei de nós pessoalmente, nós temos falhas, mas às vezes eu vou falar de uma outra pessoa que está numa situação de pecado, talvez que tenha se afastado da igreja, ou se afastado de Deus. E aí eu oro com uma certa arrogância. Senhor, o Senhor viu o fulano? Pois é, Senhor, olha, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. A gente faz um monte de acusação, né, da pessoa. Então, Senhor, mas tenha misericórdia. Não é essa atitude de Neemias. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu com tal pessoa? Pois é. Senhor, me dói o fato dessa pessoa ter caído. Me dói o fato dessa pessoa ter se afastado. Senhor Deus, eu também tenho falhas, mesmo estando aqui. Senhor, aquela pessoa precisa de misericórdia, assim como eu, mesmo estando aqui, mesmo frequentando a tua casa, mesmo trabalhando. Senhor, eu não sou melhor do que aquela pessoa. Pai querido, tenha compaixão dela. Lá onde ela está, por mais longe que esteja, traga de volta. Traga de volta, Senhor. Toque aquele coração. Sexta-feira de manhã eu estava orando por uma pessoa. E eu falei, Senhor, faça essa pessoa lembrar que Ele já ministrou a Tua palavra. Faça-o lembrar da Tua palavra. Faça a Tua palavra arder naquele coração. Faça-o voltar, Senhor. Eu tenho esperança no meu coração de que por mais longe, por mais fundo que seja o poço de pecado, onde qualquer pessoa esteja, o amor de Deus atuando em mim, atuando em você, vai buscar essa pessoa. O Espírito de Deus vai buscar, os anjos de Deus vão buscar. Nós somos aqui uma igreja grande, eu falei, mas essa igreja vai precisar derrubar as paredes quando todos vierem para cá, e mais aqueles que ainda, né, serão chamados, os novos que ainda virão. Eu tenho pecados, a casa de Israel tem pecados, mas o nosso Deus tem perdão para mim e para você. Se nós nos colocarmos adequadamente na presença dEle, com toda a humildade, com toda a reverência e com todo o cuidado. O Senhor quer trabalhar na minha vida, quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar na nossa vida como igreja. E o chamado para mim e para você nessa noite é que nós sejamos intercessores com a qualidade que Neemias foi. Amém. Por favor, nós vamos logo mais conversar com o Senhor. Nós estaremos ouvindo ainda mais um hino através do quarteto. E enquanto eles se preparam para este momento,
nós temos que nos preparar para o nosso momento a seguir o louvor, a seguir do hino, porque nós vamos conversar com o Senhor. E o desafio é para que nós conversemos com Ele como Josué o conversou, reconhecendo as nossas limitações, as nossas falhas, sabendo e reconhecendo a nossa condição de servo, mas da soberania do Senhor. Foi bonito de ver o que aconteceu depois, todo o contexto do restante da história, como Deus usou aquele homem para restabelecer os muros da cidade. E lá um pouquinho mais para frente, Deus olha e falou assim: olha, a glória desta casa será ainda maior do que a da primeira. Mas era porque Jesus estava agora mais presente. Se nós nos restabelecermos, reconhecendo os nossos pecados e as nossas limitações diante do Senhor, o que Ele há de fazer nas nossas vidas será muito maior do que a gente pode imaginar. Atentemos mais uma vez para o louvor ao Senhor. E em seguida vamos juntos buscar a presença e a graça dEle sobre as nossas vidas. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que a meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Tão só eu estive sem lar, sem amigos, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga. Hoje sei onde posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos a fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus. A nação de Israel
precisava restabelecer o seu contato com o Senhor. Nós precisamos nos prostrar e nos prostrar diante do Senhor, para podermos sentir a sua graça e a sua bênção. E nós vamos fazer isso neste instante em oração. Vamos conversar com o Senhor. Nós vamos rogar ao Senhor que tenha assim misericórdia de nós, possa perdoar as nossas falhas, nossas transgressões, como aqui aprendemos com Neemias, nos colocando como servo diante daquele que é todo-poderoso. E aquele que é todo-poderoso, que sonda e conhece os nossos corações, há de fazer a obra que Ele quer. E como o apóstolo Paulo disse, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Amém? Juntos, vamos nos colocar na presença do Senhor, ajoelhados, e buscar a graça e a bênção dEle sobre nós e sobre a igreja do Senhor. Ajoelhados, oremos neste instante.
Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Neemias reconheceu a soberania do Senhor. O povo volta pós-cativeiro para se aproximar da casa do Senhor que ora estava sendo construída. Como nós mencionamos, o próprio Deus usou a expressão de que a glória daquela casa seria grandiosa. E ele estava se referindo porque justamente seria naquele templo em que ele ali haveria de um dia estar. Mas a ideia de Cristo era de que não fosse o templo erguido por mãos que de fato ele queria habitar, mas sim a vida do ser humano, o coração do ser humano, que precisa olhar para este Deus Todo-Poderoso e reconhecê-lo, como for aqui cantado, como uma rica fonte. A Bíblia Sagrada vai nos apresentar neste período como peregrinos na terra. Eu e você precisamos desta fonte que é Jesus, para, como peregrinos na terra, herdarmos o direito da salvação com Cristo Jesus. Mas para que este direito seja de fato sobre nossas vidas, sobre a vida do ser humano, este ser humano precisa olhar para este Senhor Jesus Cristo e dizer a este Cristo: Tu és a fonte de todas as coisas que eu preciso. Tu és a fonte da minha paz, Tu és a fonte do meu perdão, Tu és a fonte da graça que eu preciso, Tu és a fonte da minha salvação que eu preciso. Cantamos, adoramos e refletimos sobre Ele, mas seria muito egoísmo da nossa parte sair daqui sem perguntar se você quer de fato ter a fonte de todas as coisas diariamente contigo, no seu coração e na sua vida. Ter Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Nós, no nosso contexto evangélico, ou no contexto cristão, nós dizemos que Ele é Senhor e Salvador. Mas para dizer isto, nós temos que, de certa forma, tomar as nossas posturas ou atitudes. E nós, no contexto do dia a dia da igreja, e não somente na igreja, mas em outros momentos de reuniões, em pequenos grupos, ou em grupos de estudo, ou grupos familiares, nós sempre abrimos a oportunidade para que pessoas recebam a fonte da vida eterna em seus corações, que é Cristo Jesus. E nós fazemos isso através da pergunta: você quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador? Nós perguntamos, mas a decisão é sua. Por isso me dirijo a você, que nos visita nesta noite, para perguntar: você quer sair daqui hoje, levando consigo a fonte da salvação, a fonte da paz, a fonte da alegria, aquele que tudo pode, com você, para a sua vida e para a sua casa? Quer você nesta noite aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Num simples gesto, você estará tomando esta decisão. E eu gostaria que, se você assim o desejar, que você levantasse a sua mão comigo. Que você erguesse a sua mão em sinal de aceitação ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. É gostoso louvar ao Senhor, é gostoso bendizer ao Senhor, mas o melhor de tudo é aceitá-lo como Senhor da sua vida. Se você ainda não o fez, hoje é a noite, hoje é o dia. Tem alguém que tem este desejo no seu coração, que ainda não teve esta experiência e gostaria de tê-la nesta noite, de ter Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Levante a sua mão comigo e nós vamos orar juntos, buscando a resposta e a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem alguém? Eu vi ali a jovem, mas eu não a conheço. Eu não sei se você já tomou essa decisão ou não, ou se ela está junto comigo, intercedendo por alguém, né? Mas alguém, por favor. Quer sair daqui você com esta rica fonte? Dizem que as grandes oportunidades, elas nem sempre se repetem. E a Bíblia usa uma seguinte expressão: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.
Hoje o Senhor fala contigo através do louvor. Hoje o Senhor fala contigo através da mensagem. Eu sou soberano, eu te quero como meu servo, porque eu quero perdoar os teus pecados. E como fonte de todas as coisas, eu quero um dia te dar o direito de vida eterna. Quero ser o seu Salvador. Pense nisso. Este é o Jesus Cristo que nós adoramos e bendizemos a Ele todos os dias que saímos dos nossos lares para vir aqui, como igreja, adorar o seu santo nome. Que o Senhor continue agindo sobre você. Que o Senhor continue atuando sobre a sua vida. E que você possa pensar firmemente neste Cristo, porque Ele quer ser a fonte da sua salvação. Que Deus continue agindo sobre nós e nos abençoando no nome santo de Jesus. É muito legal, muito gostoso estarmos todos juntos ouvindo o quarteto, adorando, louvando o Senhor. Mas nesta noite a irmã Miriam falou sobre intercessor, sobre oração, e tem chegado um pedido de oração. A diaconisa Sandra pede que a igreja esteja intercedendo, orando a favor do José Carlos, que está na UTI. Pediria que a Célia pudesse vir aqui à frente, né? A Célia do Levi, que o pastor pudesse estar orando, intercedendo, a igreja mesmo pudesse estar levantando um clamor em favor do José Carlos Azevedo, que está na UTI hoje. Desde ontem, no meio da tarde, ele começou um processo de monitoramento. Ele está sentindo muita canseira na sua voz. E a família, nós muito mais, né, a igreja como um todo conhece tudo que a família tem vivenciado e tem passado. No dia de hoje ele foi encaminhado à UTI para cuidados e acompanhamento mais de perto. O Senhor é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Ele é poderoso para realizar grandes obras. Dentro do querer dEle, nós vamos buscar a bênção de Deus sobre a vida do José Carlos. Que Deus ali esteja agindo. Que Deus ali esteja operando. Que Deus ali esteja fazendo a sua vontade sobre a vida dele e sobre a vida da família e da igreja a qual ele frequenta, que é a igreja de Cristo sobre a face da terra. Há muitos que estão enfermos. Nós precisaremos sempre orar e interceder uns pelos outros. Mas neste momento, como disse o Edson, é hora de nós orarmos e intercedermos pela vida do José Carlos, porque ele sim necessita do nosso clamor e das nossas orações. Eu vou pedir à igreja para que juntos possamos clamar a resposta e a bênção de Deus neste instante pela vida do José Carlos, para que aonde ele estiver, que o Senhor ali esteja agindo, operando de forma grandiosa e poderosa. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, aqui estamos agora, Senhor, para buscar de Ti a graça, a bênção dos altos céus, sobre a vida, Senhor, do Teu Filho, Senhor. E aqui estão as Tuas servas, Senhor, que representam a família, que representam, Senhor, a vida do José Carlos, que estão aqui prostradas diante do Teu altar, porque também reconhecem a Tua soberania. Reconhecem, Senhor, que o Senhor pode agir e operar de forma grandiosa e poderosa sobre a vida deles, Senhor. Pai, ontem, Senhor, e através da Tua palavra, aprendemos, Senhor, que num certo dia, Senhor, um centurião, Senhor, um servo do rei, chegou ante a Tua presença para buscar a bênção sobre o seu filho, e foi atendido, e o Senhor o curou. Hoje estamos aqui como Tua igreja, para buscar a bênção dos céus sobre um dos Teus filhos, Senhor, que se encontra enfermo, sobre os cuidados dos médicos. Senhor, que não sejam somente aqueles médicos, Senhor, cuidando do Teu filho, mas seja o Senhor mesmo ali, Senhor, agindo, operando sobre a vida dele, Senhor, com a Tua soberania, com a Tua mão de poder, Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, o desejo, Senhor nosso, sim, a Deus, que o Senhor ali esteja curando, Senhor, que o Senhor ali esteja agindo e operando de forma grandiosa, e o Senhor ali esteja restabelecendo a sua saúde, Senhor. Mas também nós reconhecemos a soberania dos céus, e colocamos a vida dele nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a vida dele.
Que tudo que ocorrer sobre ele, Senhor, seja para a tua glória, seja para o teu louvor, ó Pai eterno. Deus de amor, Deus de bondade, alcance ele agora, Senhor, e que a tua mão de poder toque sim sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. E que o Senhor venha agir e operar, Senhor, tudo para a tua glória, ó Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Me permita, Edson, aí a gente quase que, a mente acaba nos traindo, mas nós mencionamos que nós estaríamos orando e intercedendo durante este mês pelas famílias da igreja. Há um pedido, por parte da administração geral, que nós oremos pelas famílias da igreja durante todo este mês. Então não esqueça da sua oração no seu lar, a sua oração diária. Coloque todas as famílias da igreja, porque grandes são as adversidades que têm se levantado contra a família de Cristo. Vamos orar e interceder todos os dias pela nossa casa, pelas nossas famílias. Mas o desafio é que nós estejamos lembrando disso sim, em todos os nossos cultos. E eu vou pedir mais uma vez, para que nós possamos orar pelas famílias. Nós temos visto aí as questões, muitas vezes políticas, questões da própria sociedade, que trazem situações que são avessas ou contrárias à palavra de Deus e que muitas vezes vêm contra nós, contra os princípios divinos. E nós precisamos da graça e da bênção de Deus para sim superarmos e vencermos todas as coisas. Não somente as questões de enfermidades, mas todas as outras que se levantam contra a família de Deus, contra o projeto de Deus para a família. E nós vamos pedir a bênção de Deus agora para todas as famílias que pertencem ao Senhor nosso Deus. Todos aqueles que têm se colocado para servir ao Senhor. São inúmeras famílias, não somos somente nós aqui, mas este mundo inteiro que nós temos aí famílias que fielmente servem ao Senhor e precisam da graça e da bênção do Senhor. Por isso nós vamos interceder pelas famílias que têm sempre se colocado à presença do Senhor para que sejam abençoadas por Ele, guardadas e protegidas pelo seu poder. Juntos, intercedamos pelas famílias que pertencem ao Senhor neste instante. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos para pedir de Ti a graça e a bênção dos céus pelo Teu povo, Senhor. Pelas famílias que fazem parte, Senhor, da Tua igreja. Senhor, a Tua igreja visível, Senhor, que está ao alcance dos nossos olhos. Mas a igreja invisível, Senhor, que nós não conhecemos, mas que sofrem também os embates, Senhor, da vida. São famílias, Senhor, que têm ali se colocado diante da Tua presença, Senhor, buscando Te adorar em espírito e em verdade. Sim, ó Deus, olha para o Teu povo sobre a face da terra. Olha para as famílias, Senhor, que têm buscado Te servir dia após dia, Senhor. E manifeste a Tua graça sobre elas. Manifeste o Teu poder sobre a vida delas, Senhor. Que os Teus anjos, Senhor, estejam agindo e operando no sentido de guardar e proteger, Senhor, porque eles são conservos, Senhor, para nos auxiliar. Sim, ó Deus, atue grande e poderosamente através do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos vencer, Senhor, nos embates da carne. Que nós possamos dar lado ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos sim estar firmados cada dia mais na Tua palavra e na Tua presença. Sim, ó Deus, que nada, Senhor, deste mundo, Senhor, nada que ocorrer, Senhor, contra a nossa casa, que possa prevalecer, mas nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser mais que vencedores, e que a bênção dos céus esteja, Senhor, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, Senhor. Por isso, sim, nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Louvado seja, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes do término, tem aqui o CD do Quarteto Prisma. Queremos os irmãos que se interessarem, procurem o Josué. Ele está com o CD para ser vendido. Nós queremos agradecer ao quarteto pela sua presença. Quem cresceu ouvindo Arautos do Rei, não deve comprar, sabe? Era muito lindo, né? Muito lindo o quarteto. Eu particularmente gosto muito de ouvir o quarteto. Se os irmãos quiserem adquirir o quarteto, o CD do quarteto, né? Não o quarteto, o CD do quarteto, né?
Está com o Josué ali, depois na saída os irmãos podem procurar. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nessa noite estiveram juntamente conosco, e o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês, dando-lhe uma feliz semana. Aos aniversariantes desta semana também, né? Queremos agradecer a Osana, a irmã Irondina e a Luciana. Hoje estão completando, essa semana estão completando anos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que o Senhor possa ser o centro das suas vidas. Amém? Nesse momento nós seremos despedidos com a bênção apostólica pelo pastor José. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e para sempre. Amém.